Imagina um mundo sem problemas. Um mundo em que a bondade vence o mal, os bandidos pagam por seus péssimos atos, o verdadeiro amor sempre prevalece. A gente passa uma boa parte do tempo vivendo nesse mundo, em filmes, séries, livros e games que são cada vez mais perfeitos em simular a realidade do nosso próprio mundo. Mas, quando voltamos para o real, logo percebemos que a vida não é o Pokémon. E nós não somos os protagonistas dessa história. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. E aí, esse é o canal da nossa Polis. Aqui você encontra conteúdos e discussões que vão te ajudar a passar no vestibular e a se tornar um cidadão melhor. Eu sou o Pedro, professor de Sociologia, e esse é o nosso primeiro vídeo sobre indústria cultural. Você certamente já percebeu que muitas músicas que ouvimos, filmes e séries que assistimos, livros que lemos e muitos outros produtos culturais que consumimos são muito parecidos, quando não praticamente iguais uns aos outros. Por exemplo, músicas do mesmo gênero musical, como sertanejos universitários, ou filmes do mesmo gênero, como as comédias românticas. Ai, professor, é óbvio, se é do mesmo gênero, né? Reparem que existem elementos que não se restringem apenas aos gêneros, como por exemplo os temas do amor, que atravessam desde as músicas consideradas bregas, Som aqui nessa mesa de bar, até o mundo pop. E da bondade, em filmes que vão desde o drama. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor. Mas deve parar com isso agora. Até os filmes de ação. Mas então podemos considerar que os produtos culturais são plágios, cópias uns dos outros? Não! Talvez sim, na real. Significa que eles seguem e repetem fórmulas de sucesso. Significa que eles provavelmente foram feitos sob medida para você pela indústria cultural. O conceito de indústria cultural se refere exatamente ao que o próprio nome sugere. Para ser mais claro, a indústria é responsável por produzir cultura, arte, entretenimento, diversão. Acho que a forma mais fácil de pensar nisso é lembrar da quantidade de pessoas envolvidas na produção de um filme, por exemplo. Desde os atores até, sei lá, os eletricistas do filme. Toda aquela galera que aparece nos créditos finais do filme, que você fica esperando acabar só pra ver aquela cena pós-créditos. Eu acho massa que sempre tem uns nomes bem engraçados, né? Essa turma toda, assim como aqueles envolvidos na produção de séries, novelas, games e outros produtos culturais, são profissionais que trabalham para a indústria cultural. Exemplos mais didáticos de indústria cultural: Hollywood e Rede Globo, na lata. É muito mais fácil enxergar a cultura e a arte nesse contexto mercadológico nos nossos dias, porque a gente já está acostumado a ouvir falar que o Brad Pitt ganha não sei quantos milhões por filme, ou que tal jogo lucrou outros tantos milhões, mas nem sempre elas foram produzidas e comercializadas como se fossem mercadorias comuns, como carros e eletrodomésticos. Os processos industriais atingem a produção artística desde a industrialização. Mas é especialmente com o desenvolvimento técnico atingido nos séculos XIX e do século XX em diante que o bagulho começa a ficar louco mesmo. Antes a gente tinha esses processos artísticos e culturais mais associados àquele pintor que pintava seus quadros, ao compositor que escrevia suas sinfonias, à companhia de teatro que produzia suas peças baseadas em livros escritos por escritores que não eram ainda tratados como verdadeiras estrelas globais. Agora nós temos, cada vez mais, a fusão da indústria com o entretenimento. Como dizem os próprios autores do conceito, Theodor Adorno e Max Horkheimer, a indústria cultural é a indústria da diversão. Os membros da chamada Escola de Frankfurt, da qual Adorno e Horkheimer faziam parte, eram extremamente críticos aos efeitos da chamada mídia de massa sobre a população e a cultura. Mídia de massa você pode aprender o que é assistindo a esse vídeo aqui
da série Seja Comunicação. Escrevendo na década de 1940, nossos autores refugiados da Alemanha nazista perceberam uma série de semelhanças entre o monopólio da produção cultural exercida pelo Estado no seu país de origem e a indústria cultural dos Estados Unidos, país no qual passaram a residir. Eles consideravam que o objetivo da indústria cultural era ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica à noitinha até a chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte. O tempo de lazer do trabalhador havia sido literalmente industrializado. Aí eu pergunto para você, quais foram as consequências disso para a sociedade? Deixe seus palpites aqui nos comentários abaixo. Na próxima parte, vamos aprofundar a discussão sobre a indústria cultural, tocando nos aspectos ideológicos e na atualidade dessa discussão. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por ele. Valeu, galera! Até a próxima!